Obviamente, o Brasil ele tem as suas bases sociais, as suas bases culturais, as suas bases comportamentais no preconceito fundamentado no racismo. Estamos muito longe de vivermos essa igualdade que na cabeça de muitos ainda aparece ou insiste em existir. A gente precisa estar discutindo sobre essas questões até para que possamos seguir em frente nas análises e até para que possamos desconstruir muitos desses pensamentos equivocados. E aí que a gente entra estudando, a princípio, lá no início do século, no finalzinho do século XIX, início do século XX, quando surgem as teorias racialistas. Essas ideias estavam bastante enraizadas, a gente está tendo ali o positivismo, nós estamos vivendo um momento de cientificismo onde tudo precisa ser comprovado, tudo precisa ser levado à luz da ciência. Então, não seria diferente com as ideias de raça que já existiam. Já havia uma ideia de inferiorização das raças, de inferiorização do negro muito antes, desde o século XVI, mais precisamente no Brasil, ali por volta do século XVII, quando a gente tem o incremento da escravização propriamente dita, de uma forma mais consolidada. Então entramos no darwinismo social. Trata-se da utilização da ideia de Charles Darwin, teoria da evolução das espécies, mais precisamente da sua aplicação na criação de uma teoria que justificasse biologicamente a hierarquização das raças, a noção de raças superiores e inferiores e a sua justificação científica. Isto era o darwinismo social ou a eugenia. Veja, o próprio Charles Darwin nunca aplicou a sua teoria da evolução das espécies aos seres humanos. Nunca houve isso no pensamento, na ideia original da teoria do Darwin. O que houve é que outros teóricos, principalmente o Galton, utilizou-se dessa teoria já conhecida, já consolidada, para fazer uma adaptação de uma teoria racialista que ficou conhecida como eugenia. Todo esse pensamento, todas essas ideias aliadas aí às teorias do Charles Darwin, que na verdade não estão subordinadas à ideia original, mas é uma adaptação daquilo que já vinha se entendendo como pensamento de uma época, uma teoria que já era consolidada. Então, os teóricos da eugenia, eles vão se apegar a essa teoria para fazer adaptações. E nessa adaptação surge a eugenia. A eugenia definia que nessa hierarquia das raças, a raça branca era superior, enquanto tudo aquilo que se diferenciava ou se distanciava do elemento branco, como negros e índios, era considerado inferior. E via a miscigenação como um processo de degeneração, ou seja, o mestiço não reunia nem as melhores qualidades do branco, e nem o melhor do negro ou indígena. O mestiço era uma espécie de raça decaída, defeituosa, propensa a desvios de toda a ordem. Esse era o pensamento. Se você observar a charge aqui, o que ocorre? Você vê o padrão branco, o elemento branco ali, dominando as outras raças. A gente está falando de raça porque o termo raça foi muito utilizado nas doutrinas e nas teorias racialistas. Então, quando a gente usa dentro do campo da sociologia o termo raça, ele é o termo que é mais apropriado para que a gente faça a discussão, para que a gente analise. Isso não quer dizer que acreditamos que uma raça seja superior a outra ou inferior. Aliás, isso foi tema do finalzinho da aula passada, quando a gente traz ali os tópicos conceituais, onde se fala sobre o racialismo. Bom, vamos seguir em frente com a nossa exposição. Estudos de craniometria. Veja a imagem. Aqui nós temos o perfil do homem branco, logo aqui abaixo. E temos o perfil do homem negro e os estudos de craniometria. Aqui nós temos novamente estudos ao lado. Aqui nós temos um elemento, né, um crânio com os seus instrumentos de medição. E aqui embaixo nós temos a hierarquia, né, exatamente como a gente vem discutindo. Então, observe que o elemento branco ele está ali acima. Isso é interessante porque criminalmente, inclusive, se utilizavam os estudos de craniometria para prever o tipo de crime que poderia ser cometido por um homem negro ou por uma mulher negra. No Brasil, no final do século XIX e início do século XX, essas ideias tiveram grande aderência entre a intelectualidade. Médicos como Nina Rodrigues, João Batista Bacelar e artistas como Modesto Brocos engajaram-se na ideia fixa com base na eugenia, no propósito de levar o Brasil a um processo de branqueamento, por meio do incentivo à imigração europeia no início da República.
esse ponto é muito importante. Esses intelectuais, eles viam na miscigenação eles reconheciam os princípios da eugenia, de que o mestiço ele realmente carecia de ser estudado, e ele estava propenso, ele não reunia nem o melhor do negro, nem o melhor do branco, ou seja, ele era um decaído. Mas daqui na intelectualidade brasileira, eles tinham uma tese que defendiam, eles tinham uma percepção diferente. Eles acreditavam que a miscigenação poderia ser positiva no sentido de levar o Brasil, de levar o país ao branqueamento. Ali no início da República, quando se estava construindo as bases daquilo que seria a nação brasileira, estavam se reafirmando ali os principais referenciais, os símbolos, as construções dos heróis nacionais. Tudo isso a gente vai perceber ali no início da República, que coincide mais ou menos com a abolição da escravidão. Em 1888, a gente tem a abolição da escravidão, 13 de maio, e em 1889, a proclamação da República. Então, o que a gente tem? Uma massa de negros, de pessoas de origem africana, de origem afrodescendentes, e que agora estavam livres. E que projeto de nação se desejava nesse período? O que a elite brasileira, os políticos, os intelectuais, pensavam como projeto de nação? Entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, vigoraram em várias partes do globo as teses eugenistas. Isto é, teses que sustentam a ideia de um padrão genético superior para a raça humana. Tais teses defendem que o homem branco europeu tinha o padrão da melhor saúde, da maior beleza e da maior competência civilizacional. Dessa forma, cabia-lhes o fardo de levar a civilização para os demais, incapazes e inferiores. Estamos diante do racismo científico. É quando o racismo ele se apresenta não mais apenas como uma ideia, mas ele se apresenta travestido de ciência.